Passo agora, senhor presidente, a Almir Garnier dos Santos. O réu Almir Garnier dos Santos, a denúncia imputou a ele os seguintes crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. E eu vou passar a análise da mesma forma como fiz em relação ao Maurício. Da organização criminosa armada. O delito de organização criminosa, mediante o emprego de arma de fogo com participação de funcionário público, enquanto previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. O artigo 2º destaca: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E aqui eu destaco, na linha A, a ausência de correspondência entre as condutas narradas e o tipo penal de organização criminosa. Em primeiro lugar, as próprias premissas teóricas lançadas neste voto, tal como narrados na denúncia, não correspondem ao tipo penal de organização criminosa. Com efeito, o réu Almir Garnier dos Santos foi acusado de ter se reunido com os demais réus em 2 oportunidades, disponibilizando para prestar auxílio material para a prática de crimes determinados. Essa é a acusação. Não são crimes indeterminados, são crimes determinados. Não se menciona que o acusado tenha se associado para a prática de uma série indeterminada de delitos punidos com a pena máxima superior a 4 anos, como mencionei, da essência da organização criminosa, de modo estável e permanente, como se exige para que a conduta seja classificada como organização criminosa. Por conseguinte, o que a denúncia narrou foi, em tese, o concurso de pessoas no artigo 29, no qual os agentes planejam a prática de determinados crimes. Ademais, não há na denúncia qualquer afirmação de que alguns dos mentores da suposta organização criminosa tenham empregado arma de fogo. Tampouco, ao longo da instrução, a comprovação de que algum dos réus tenha se utilizado de arma de fogo no curso dos fatos. Por esta razão, já longamente desenvolvida nas premissas teóricas do meu voto, eu concluo que a conduta narrada manifestamente não corresponde ao tipo penal da organização criminosa. Da análise dos fatos e provas, sem prejuízo das considerações técnico-jurídicas que afastam a tipificação do delito de organização criminosa, eu passo a análise individualizada dos fatos atribuídos ao Almir Garnier Santos. Nos termos da inicial acusatória, o réu teria aderido à suposta organização criminosa, a partir de uma reunião realizada em 7 de dezembro no Palácio da Alvorada, na qual o réu Jair Bolsonaro apresentou considerandos do que, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria um decreto de estado de sítio. O réu, que exerceu a função de comandante da Marinha do Brasil no período de 9 de abril de 2021 a 30 de 12 de 2022, afirmou naquela reunião que estava à disposição do presidente da República, segundo os depoimentos de 2 testemunhas, Tenente Brigadeiro Batista Júnior e General Freire Gomes, respectivamente comandantes da Aeronáutica e do Exército. A anuência do réu Almir Garnier, a adoção das medidas de exceção foi, segundo a denúncia, confirmada em reunião realizada no dia 14 de 12, conduzida pelo coronel Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, no Ministério da Defesa, quando uma nova versão do decreto foi apresentada pelo então ministro da Defesa. Diz a denúncia: em relação ao almirante de esquadra Almir Garnier, os depoimentos prestados pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro Batista Júnior apontam que, na reunião de 7 de 12 de 2022, no Palácio da Alvorada, o então comandante da Marinha se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para seguir ordens necessárias ao cumprimento do decreto. Um decreto que estava em elaboração. O almirante de esquadra confirmou sua ausência na reunião de 14 de 12 de 2022. O almirante de esquadra confirmou sua anuência na reunião do dia 14 de 12 de 2022. Esses
são os 2 únicos eventos narrados na denúncia que teriam contado com a participação de Almir Garnier. O Procurador-Geral da República afirma que sua convicção de que o réu praticou os 5 crimes e que foi reforçada pelo fato de que o almirante Almir Garnier, depois da segunda reunião, passou a ser enaltecido pelos militares da ativa e da reserva, em mensagem de celular sendo chamado de patriota. Será que isso é crime? Segundo a denúncia, diante da postura do réu Almir Garnier, nas 2 reuniões realizadas em dezembro, o alto comando do Exército teria ficado sob pressão para aderir ao intento golpista, página 204, página 205. Em sede de alegações finais, a Procuradoria-Geral da República acrescentou outros 2 eventos não mencionados em qualquer passagem da denúncia. Não encontrei esses eventos em qualquer passagem da denúncia que também teriam relação com a execução dos delitos. Um desfile militar realizado pela Marinha na Praça dos Três Poderes, no dia 10 de agosto, mesmo dia da votação da PEC do voto impresso no Congresso Nacional. Segundo as alegações finais, as investigações demonstram que o desfile fora planejado nos bastidores do governo, com a finalidade de intimidar o parlamento, compelindo a votar favoravelmente a referida emenda constitucional. Versão com a qual eu absolutamente não acolho. Também, em relação às alegações finais da Procuradoria-Geral da República, ela acrescenta que a ausência na cerimônia de troca de comando da Marinha, segundo a Procuradoria-Geral da República, com a devida vênia, com essa conduta, o Almir Garnier manteve estrita lealdade ao grupo e aos interesses do então governo, mesmo após o fracasso da tentativa de edição do decreto golpista, contribuindo para a perpetuação pública do clima de anormalidade institucional. Com essas considerações, o Procurador-Geral da República sustentou que o Almir Garnier teria exercido função relevante na suposta organização criminosa, ao fornecer suporte moral e tropas à disposição para que medidas autoritárias fossem decretadas pelo presidente da República. A defesa do réu Almir Garnier dos Santos requer a improcedência do pedido. A defesa sustenta que o Procurador-Geral da República, nas alegações finais, ampliou os limites e objetivos da denúncia sem aditá-la. O Procurador-Geral da República, diz a defesa, reforça seu argumento citando o desfile de tanques que aconteceu no dia 10 de agosto de 2021. Operação Formosa vem como com a troca de comando da Marinha. A defesa ainda tece considerações subjetivas sobre o comportamento para concluir ter ele praticado os delitos imputados? Interroga. Com efeito, é de se acolher a manifestação defensiva no sentido que o Ministério Público, em sede de alegações finais, especificamente em relação ao réu Almir Garnier Santos, acrescentou fatos não narrados na denúncia, o que viola o princípio da correlação ou da congruência entre a denúncia e a sentença. A inobservância do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença importa em grave prejuízo para o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa. Como sabemos, os réus defendem-se dos fatos e não da sua capitulação jurídica. Por essa razão, é absolutamente vedado ao Ministério Público, em sede de alegações finais, inovar no plano factual, apresentando eventos que, na sua visão, estariam também enquadrados no suposto iter crimes. A compreensão uníssona da doutrina e da jurisprudência, conforme a sempre citada lição de José Frederico Marques, é a seguinte: o que deve trazer os caracteres de certa e determinada na peça acusatória é a imputação. Esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos. Por isso, é imprescindível que nela se fixe, com exatidão, a conduta do acusado, descrevendo-a o acusador de maneira precisa, certa e individualizada. Cito os elementos de direito processual penal, Buxília, 1997, páginas 152 e 153, do saudoso professor José Frederico Marques.
Na mesma linha, leciona Gustavo Badaró que a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso ou que não faça parte da imputação. E aí eu cito vários acordos do Supremo Tribunal Federal e que tratam do grave defeito genético, a ausência de descrição mínima da conduta delituosa de que padece a denúncia e que não pode ser purgado pelo advento de sentença condenatória, haja vista que o imperativo lógico contraditório para a defesa em relação à imputação inicial devem ser exercidos na fase da denúncia e não da sentença condenatória. Quer dizer, aqui não se trata nem de emendar-se libelli, porque o réu não se dependeu disso. E aí cito vários acordos, eu vou só dar os números, para conferir a autenticidade que eu estou falando. Esse acordo sobre o grave defeito genético, que é não haver correlação entre a denúncia e a acusação e os fatos, é da lavra do ministro Dias Toffoli, habeas corpus 132179, de 26 de setembro de 2017. A mesma coisa, violação da regra da correlação entre acusações e sentença, habeas corpus concedido, habeas corpus concedido. Esse é 132179 e esse é 127397, esse habeas corpus. Portanto, os fatos que deverão ser objeto de consideração no julgamento da ação penal relativamente ao réu Almir Ganier são exclusivamente a participação do réu em duas reuniões. A primeira com o presidente da República, no dia 7/12, e a segunda com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, no dia 14/12 de 2002. Nessas reuniões, atribuiu-se ao réu Almir Garnier Santos a fala no sentido de que estava à disposição do presidente da República ou de que as tropas da Marinha estavam à sua disposição para a implementação de quaisquer medidas que fosse cogitada no curso dos últimos dias do mandato presidencial. Senhor presidente, ainda, e a egrégia turma, ainda que a denúncia houvesse efetivamente narrado a prática do crime de organização criminosa, o que, evidentemente, com todas as vênias dos entendimentos encontrados, não é o caso destes autos, resta patente que a conduta narrada na denúncia e atribuída ao réu Almir Garnier dos Santos está muito longe de corresponder a de um membro de uma associação estável e permanente, estruturalmente ordenada com divisão de tarefas voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes punidos com a pena máxima superior a 4 anos. Essa é a definição típica da lei. A mão tem que entrar na luva, os fatos têm que corresponder ao tipo penal. Na lição da doutrina, não preenche o núcleo do verbo integrar a organização criminosa a conduta dos denominados colaboradores eventuais, colaboradores externos ocasionais, e membros que apenas se declaram integrantes ideológicos, mas que não intervêm em qualquer ato relacionado ao funcionamento da organização criminosa ou na preparação e execução dos delitos. Não houve isso. E ainda houve uma discussão do número de força que teria a Marinha. Ademais, a condenação pelo delito de organização criminosa exige que o acusado tenha o dolo de efetivamente praticar uma série indeterminada de delitos, de modo estável e permanente, punidos com pena máxima superior a 4 anos. Em caso, não há qualquer evidência de que o réu Almir Garnier tenha aderido a uma tal associação criminosa. Como prova da prática do crime de organização criminosa armada, a denúncia sustenta unicamente que o réu Almir Garnier participou de 2 reuniões, em 7 e 14 de dezembro de 2022, ocasião em que o réu teria aderido à suposta organização criminosa, que não é organização criminosa. Não há mínimo suporte probatório para afirmar que naquelas reuniões tem havido deliberação de praticar de modo estável e permanente crimes indeterminados. Registra-se que dessas reuniões participaram tão somente no dia 7 de dezembro
o presidente da República, com a presença do réu Almir Garnier Santos, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o então comandante do Exército, general Freire Gomes. No dia 14 de 12 de 2022, a reunião foi conduzida pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com a presença do Almir Garnier Santos e do então comandante do Exército, general Freire Gomes, tendo-se retirado logo no início o então comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Batista Júnior. Seria possível considerar que o réu seria membro de uma organização criminosa a partir de sua presença em 2 reuniões, sem nenhum ato executório? A denominada adesão anuense do réu à implementação de medidas de exceção previstas na Constituição Federal poderia, em tese, ser considerada sua disponibilidade para participar na modalidade de auxílio material de um futuro e eventual crime contra o Estado Democrático de Direito, que eu vou analisar no próximo item. Talvez por ter se dado conta de que a mera presença em 2 reuniões seria insuficiente para a caracterização do crime de organização criminosa, no meu modo de ver, Sua Excelência o Procurador-Geral da República, por ocasião das alegações finais, pretendeu alterar a descrição dos fatos para incluir o evento do dia 10 de agosto de 2021, o desfile do Dia do Soldado, ocorrido há mais de um ano antes das reuniões, com um ato que associaria o réu Almir Garnier a um suposto projeto criminoso organizado. No entanto, além de ter ficado suficientemente esclarecido nos autos que aquele desfile já estava programado desde muito antes da convocação da sessão que seria votada a PEC do voto impresso pelo Congresso, tampouco se poderia incluir na fase final da ação penal um fato novo. Em suma, o cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Almir Garnier não pode incidir no crime de organização criminosa. Isso porque não há nenhuma prova dos autos de que ele se reuniu com mais de 4 pessoas, com unidade de desígnios, para, de forma duradoura, praticar um número indeterminado de crimes. Foi uma reunião de estou à disposição. E um subordinado, o réu não integrou, assim, uma entidade autônoma. Ainda que nas reuniões tenha havido a discussão de medidas de exceção que revelam caráter ilícito, tal fato não preenche os elementos do tipo penal de organização criminosa, pelo que eu já aqui esclareci. Pela falta de todos aqueles elementos, duradouro, permanência, crimes indeterminados, pena de 4 anos, máximo. Em caso que se apure do comportamento do réu, é, por outro lado, a suposta prática de crimes em concurso de agentes sem a presença das elementais do crime de organização criminosa. E é por essa razão que eu, considerando todo o acervo probatório, as premissas teóricas e a categorização jurídica dos fatos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Garnier pelo crime de organização criminosa armada, da imputação de cometimento do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito do crime de golpe de Estado. Eu faço novamente, senhor presidente, a descrição dos crimes, e já li à saciedade, e destaco da necessidade de início de execução para a configuração dos delitos de atentado. Conforme destaquei nas premissas teóricas do meu voto, o fato de a denúncia imputar aos réus crimes de atentado não dispensa o Ministério Público de narrar os atos que deram início à execução dos delitos, bem como sua respectiva comprovação. Em caso, impute-se ao réu Garnier ter se disponibilizado em 2 reuniões para auxiliar com as suas tropas, caso viessem a ser decretadas medidas de exceção pelo então presidente da República. Essa conduta, ainda que se admitisse ter efetivamente ocorrida, ela não preenche as elementares dos tipos penais do artigo 359L e 359M, correspondendo, em tese, à sua disposição em participar de um evento futuro e incerto. Ao mesmo tempo, a participação na prática criminosa, seja mediante ajuste, instigação ou auxílio material, é punida somente a partir do momento em que a execução do crime é iniciada, nos termos do artigo 31, combinado com o artigo 14 do Código Penal em verbis. O ajuste
a determinação ou instigação, no caso aqui o ajuste, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. E disse que o crime é tentado quando iniciada a execução. Antes de iniciada a execução do delito, ainda que se obtenham provas cabais de cogitação de sua prática, ou mesmo atos preparatórios, não há crime a ser punido. O agente pode simplesmente não levar adiante aquele plano e não dar início à prática criminosa, tornando a sua cogitação, os atos preparatórios, um irrelevante penal. Como salientei nas premissas teóricas, a obtenção dos meios para a futura prática de um crime, a observação do local do crime, até mesmo o angariamento de cúmplices, consistem, nas lições doutrinárias citadas, meros atos preparatórios, portanto, impuníveis. Repito só essa passagem importantíssima de Aníbal Bruno. Os pensamentos e desejos criminosos, objeto, embora de apreciação sob critério religioso-moral, escapam à consideração do direito punitivo. Em caso, a atuação atribuída ao réu Almir Ganier, mediante a participação em 2 reuniões, supostamente colocação de tropas à disposição, somente seria punível se houvesse início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, e ainda mais se o réu efetivamente houvesse prestado. Colocar à disposição é uma coisa, prestar é outra. Com efeito, apenas a afirmar que está à disposição ou que tropas estão à disposição não corresponde efetivamente a um auxílio material concreto. A denúncia não imputou ao réu Almir Ganier a conduta de ter efetivamente convocado suas tropas para permanecer de prontidão, de modo a prestar auxílio futuro e eventual golpe de Estado. Sustentou tão somente que sua fala já indicava que ele apoiava a decretação daquelas medidas de exceção. Entre o apoio, como diz a doutrina, e a efetiva execução da medida e prestação de auxílio, há uma enorme distância que não foi percorrida pelo réu. As condutas imputadas ao réu Almir Ganier, da prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, está fundada a ação somente na sua presença nessas reuniões, e, respectivamente, no Palácio da Alvorada e no Ministério da Defesa, nas quais foram apresentadas minutas contendo previsão de decretação do estado de sítio, estado de defesa e da garantia da lei e da ordem, fora das previsões constitucionais autorizadoras. Na denúncia, a descrição da conduta do réu Almir Ganier é a mesma já anteriormente transcrita no exame da imputação do crime de organização criminosa. Em relação ao Almir Ganier, almirante de esquadra, os depoimentos prestados pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro Batista Júnior apontam que, na reunião de 7/12 do Palácio Alvorada, o então comandante da Marinha se colocou à disposição do presidente para seguir as ordens necessárias ao cumprimento eventual de um decreto. O almirante da esquadra confirmou sua anuência na reunião de 14/12 de 2012. Em sede de alegações finais, a Procuradoria ainda afirmou que Almir Ganier não apenas se opôs às medidas de exceção que foram propostas, como se colocou à disposição para oferecer as suas tropas como suporte para a implementação das medidas. Por sua vez, a defesa afirma que, apesar da extensa argumentação do Ministério Público em suas alegações finais, as provas produzidas sobre a reunião do dia 7 de dezembro demonstram apenas que os comandantes Almir Ganier e Freire Gomes foram convocados pelo presidente da República, por meio do ministro da Defesa, para comparecer ao Palácio do Planalto. Durante o encontro, foram apresentados alguns considerandos, informando que o assunto estava em estudo. E, ao final, a reunião foi encerrada sem qualquer manifestação ou posicionamento dos presentes. Afirma ainda que a narrativa da acusação sobre a adesão de Almir Ganier ao golpe não encontra respaldo nas provas concretas. Não há elemento material que indique a anuência de Almir Ganier a algum plano golpista, de modo que a sua postura passiva nas reuniões do dia 7 e 14 revelam a inexistência de qualquer tipo
de adesão à suposta organização criminosa, que também não era uma organização criminosa. A defesa sublinha que, ao contrário do que afirma a Procuradoria-Geral da República, as testemunhas Batista Júnior e Freire Gomes não afirmaram em juízo sob contraditório e o devido processo legal que o réu Almir Garnier teria emitido qualquer declaração de concordância com as medidas extremas nas reuniões de 7 e 14 de dezembro. Foi sob contraditório e judicialmente. Eles não afirmaram isso. Em caso, a denúncia afirma que a participação do réu nas reuniões seriam atos consumadores dos crimes de organização criminosa, dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio tombado, abolição violenta ao Estado Democrático e ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. No entanto, exclusivamente em sede de alegações, sem correspondência com a denúncia, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, acrescentou que o réu Almir Garnier teria praticado os delitos contra o Estado Democrático de Direito também por omissão, que deveria prevenir os resultados. O denunciado absteve-se de cumprir os deveres de proteção e vigilância que estava obrigado pelo artigo da Constituição. É imperioso reiterar que a conduta imputada ao réu e que deve ser objeto de consideração e julgamento é aquela narrada na denúncia, não podendo nem o julgador nem o Ministério Público, em sede de alegações finais, promover o Ministério Público inovação na forma da conduta atribuída ao acusado, por ação ou omissão, e nem o juiz promover emendaço libere, porque os fatos não foram narrados. E aí trago também a compreensão do professor José Frederico Marques, que discorre que o que deve trazer os caracteres de certo determinada na peça acusatória é a imputação, e esta consiste em atribuir à pessoa do réu a prática de determinados atos que a ordem jurídica considera delituosos. Por isso é imprescindível que nela se fixe com exatidão a conduta do acusado, descrevendo o acusador de maneira precisa, certa e bem individualizada. Na mesma linha, o professor Gustavo Badaró, no sentido de que a sentença não pode fundar-se ou ter em consideração algo diverso. Cito aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e concluo que a conduta que deve ser objeto de consideração no julgamento da ação penal relativamente ao réu Almir Garnier é exclusivamente o comportamento ativo que lhe foi atribuído na denúncia mediante a sua participação nas duas reuniões. Segundo a denúncia, ele teria participado dessas reuniões na prática de crimes e consistiu naquela sua postura de colocar à disposição. O principal ponto de apoio da acusação é o testemunho do tenente brigadeiro Batista Júnior, do qual a Procuradoria-Geral da República destaca o seguinte: ele, dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Batista Júnior. Em uma dessas, chegou ao ponto de que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Simples assim. A instrução criminal da ação penal não conseguiu elidir a controvérsia acerca do conteúdo específico das minutas que foram apresentadas naquelas duas reuniões. E, nada obstante, formou-se razoável consenso que, quanto à reunião do dia 7, teria sido exibido em telão um texto de considerandos que fundamentariam um futuro e eventual decreto de estado de sítio. E aí eu cito novamente as pessoas que compareceram e verifico que o tenente brigadeiro Batista Júnior não estava presente, porque ele mesmo afirmou que ele não participou da reunião do dia 7 de dezembro. E aí, indagado em juízo, o advogado perguntou: o senhor confirma que não participou da reunião do dia 7 de dezembro? Confirmo. Diante da ausência da testemunha Batista Júnior, resta excluída a possibilidade que seu depoimento sirva de prova contra o réu, quanto à sua postura na reunião de 7 de dezembro, que ele diz que não participou. Quanto à reunião de 14 de dezembro, realizada pelo general Paulo Sérgio, estavam presentes comandantes das três forças. Segundo os testemunhos do tenente brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, naquela reunião, o general Paulo Sérgio pretendia tratar de medidas como a garantia da lei e da ordem. E, neste ponto, as testemunhas não demonstraram certeza
quanto à legalidade da decretação do estado de defesa e de sítio. Não demonstraram certeza quanto a isso. Eis o teor do depoimento prestado pelo tenente brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entendi, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou. E o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. Eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou, diz Batista Júnior, não me lembro se ele falou que era estado de defesa ou estado de sítio. Ele não lembra nem do que se tratou. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos de todo esse processo sequer para o estado de defesa, para mim o estado de sítio era uma coisa que eu nem imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento que é para vocês analisarem, logicamente, com base em tudo que estava acontecendo, ele repete, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico, prevê a não assunção em 1º de janeiro do presidente eleito? E ele, o general Paulo Sérgio, falou sim. Aí eu falei, não admito sequer receber esse documento, não ficaria aqui, levantei, saí da sala e fui embora. Percebe-se, portanto, que o brigadeiro Batista Júnior não permaneceu também na reunião de 14, não foi do dia 7 e não permaneceu no dia 14, na qual o general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, apresentaria um esboço de decreto de medida de exceção. Por conseguinte, pede qualquer relação com o fato objeto da denúncia a declaração da testemunha no sentido que o réu Almir Garnier teria colocado as tropas à disposição. Por sua vez, o general Freire Gomes esclareceu que, diante da saída abrupta do então comandante da Aeronáutica da reunião no Ministério da Defesa, o réu Almir Garnier disse apenas: eu continuo à disposição. O contexto dessa fala parece, de fato, ter sido distinto daquele narrado na denúncia. O eminente ministro relator também indagou ao colaborador Mauro Cid sobre essa frase, atribuída a Almir Garnier, no sentido de colocar as tropas à disposição. O senhor ministro Alexandre Moraes relator: o réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as forças e as tropas da Marinha à disposição do então presidente para quê? Para que se fosse assinado o decreto. Para que se fosse assinado o decreto. Esse decreto estava sendo apresentado para tomar as iniciativas ou o que previa naquele decreto. Apesar dessa declaração do réu colaborador, não é possível alcançar a certeza necessária à procedência da acusação. É preciso que a prova produzida conduza a um juízo de certeza, acima de qualquer dúvida razoável. Nós estamos na fase de condenação, de julgamento, não é fase de recebimento da denúncia. Não é indúbio pro societate, é indúbio pro réu. Em caso, a dúvida quanto à postura do réu nas duas reuniões não foi sanada. E o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus de comprovar sua conduta ativa, no sentido de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Com a devida vênia, essa é a minha percepção ao analisar página por página de que eram importantes para o desate do julgamento. À luz do marco constitucional do devido processo legal e da presunção de inocência, tão apregoada nesta Corte, é preciso consolidar algumas premissas teóricas que conduzam à análise específica das provas produzidas nos autos. Deveras, é preciso destacar que os estándares jurídicos adotados pelo direito processual penal brasileiro assumem peso e relevância distintos entre o momento da denúncia e o momento da condenação. E essa diferença é o nosso norte para tomar decisão em cada um desses momentos. E aqui eu destaco o professor Jordi Ferrer Beltrán,
que diz, assim, por exemplo, é muito usual sustentar que no âmbito civil opera o estándar da prova prevalente, de modo que uma hipótese está provada se seu grau de confirmação é superior ao da hipótese contrária. Por outro lado, no âmbito penal, operaria o estándar que exige que a hipótese esteja confirmada, para além de qualquer dúvida razoável. Está claro que aqui, de novo, a escolha de um ou de outro estándar é propriamente jurídica, realizando-se em atenção aos valores em jogo em cada tipo de processo. Assim, pode-se justificar uma exigência probatória nos casos criminais, por exemplo, em uma especial proteção do direito à liberdade. Fixando essas premissas, já agora na análise dos casos concretos, eu analiso os tipos penais junto com as premissas e entendo que se deve firmar os padrões jurídicos da tomada de decisão sobre fatos provados no processo. Há até uma máxima de há muito que afirma: o que não está nos autos não está no mundo. E o Código de Processo Penal assevera que, se não existir prova de ter o réu concorrido para infração, ou não existir prova suficiente para condenação, o juiz deverá proferir sentença condenatória. Sentença absolutória. Dessarte-se, no momento preambular da ação penal, é possível receber da denúncia a partir da identificação na materialidade dos fatos e dos indícios mínimos de sua autoria, a condenação exige a desincumbência de um estándar probatório rigoroso, exigindo que as provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa conduzam à certeza da autoria das condutas imputadas pelo Ministério Público. Trata-se, de verdade, de um consectário da própria adoção do Estado de Direito e dos direitos fundamentais processuais a ele inerentes, dentre os quais essa expressão, o indúbio pro réu. Como destaca o professor Klaus Roxin, a importância fundamental deste princípio inerente ao Estado de Direito consiste, por exemplo, em que o acusado não tem de provar seu álibi ou torná-lo crível, mas, pelo contrário, contra ele deve ser provado que, no momento do crime, ele estava no local e que participou de outra forma. E aqui eu passo a lição do professor Klaus Roxin, na sua obra de Direito Processual Penal, onde ele destaca um trecho que foi utilizado na ação originária 2501 do Tribunal Pleno de 2023, estando probatório acima de dúvida razoável, a ausência de prova suficiente, a condenação criminal, sentença absolutória mantida. No mesmo sentido, o inquérito 4657, ação penal 676 e ação penal 676, onde se destaca exatamente, aqui da primeira turma, quando ainda aqui integrava a estimada ministra Rosa Weber. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o estándar anglo-saxônico, no sentido que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. Na espécie, ausente prova para além da dúvida razoável da participação do acusado, ação penal julgada improcedente. Consequentemente, mesmo se nos centrarmos unicamente no processo penal, convém distinguir entre um estándar de prova exigido para tomar diversas decisões no processo. Em conclusão, diante da dúvida quanto à atitude do réu Almir Ganier, nas reuniões em que foram apresentadas minutas, prevendo a adoção de medidas de exceção, eu concluo que não houve o cumprimento do ônus constitutivo de provar a prática de crimes de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Isto posto, e considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Ganier dos Santos pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Nos termos do artigo 3867, não existir prova suficiente para a condenação do Código de Processo Penal.
Com relação ao crime de dano, senhor presidente, eu não gostaria de cansá-los novamente, mas eu repito que exige aquela autoria direta, exige, ainda que haja uma autoria imediata, que tenha havido uma determinação de ordem para quebrar tudo, e não tem prova nos autos sobre isso. Então, para não repetir o que já referi antes, eu apenas menciono que a defesa do réu Almir Garnier dos Santos defende a improcedência do pedido em relação a esses dois crimes de dano firme no acervo probatório acostado aos autos. E sustenta que a acusação recorre a uma construção teleológica retrospectiva fundada em propósito atribuído aos fatos, em vez de demonstrar uma conduta individualizada do réu. O confronto das acusações com as provas acostadas aos autos impõe a conclusão de que o réu Almir Garnier dos Santos não pode ser responsabilizado criminalmente pelos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado. Os fundamentos que me levam a essa conclusão são os seguintes: não há prova nos autos que o réu Almir Garnier tenha determinado a destruição dos bens, e a conduta do réu em reuniões das quais participou não demonstram que o réu Almir Garnier tenha ordenado a alguém que causasse vultosos prejuízos. Não há aquela correlação mínima entre as ações ou omissões do réu Almir Garnier e a prática dos danos, nem a prática de crimes ambientais e nem a prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por isso que, considerando todo o acervo probatório dos autos, todas as premissas, a tipificação dos delitos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Garnier pelos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado, nos termos do artigo 386, por não estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. E, a fortiori, também julgo improcedente em relação aos delitos que eu já mencionei, na página 35, considerando todo o acervo probatório, julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Garnier pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático e de golpe do Estado, artigo 359-M, nos termos do artigo 386-7, por não estar provado suficientemente as suas ações para fins de condenação na forma do Código de Processo Penal.